Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, nós vamos avançar um pouco mais agora para essa parte aqui, ó. Você lembra que aqui nós tínhamos relatórios, né? Então eu removi essa parte de relatórios, tá? E coloquei um dashboard. Então nessa primeira versão aqui, essa versão gratuita, nós vamos apresentar um dashboard para o usuário, tá? E que dashboard é esse? Deixa eu mostrar para você então. Quando nós entramos aqui no dashboard, ele vai trazer aqui um resumo financeiro, tá? Daí ele traz aqui as receitas e as despesas de determinado período. Neste caso aqui ele está mostrando as receitas e as despesas da última semana e um saldo, então com saldo negativo aqui no caso, né? Do lado ele traz o fluxo de caixa, então esse é o que o cara tem para receber na próxima semana, para pagar na próxima semana e o saldo da próxima semana. Sendo que ele tem aqui, ó, 1.500 de recebimentos vencidos, então provavelmente é por isso que ele não está conseguindo pagar essa conta aqui. E ele já tem um pagamento vencido aqui de R$ 29,81, né? Mas aqui embaixo nós temos os desempenhos, o desempenho das vendas, tá? Daí novamente ele pode filtrar por última semana, último mês e último ano. E aqui embaixo a posição do estoque, ele tem dois itens com estoque crítico. Se nós voltarmos aqui em cima, ele pode filtrar este resumo financeiro pelo último mês e pelo último ano. Nada mudou. Aí, né, para trás ele só tem esse movimento aqui, tá? Já o fluxo de caixa, ele pode vir aqui e colocar o fluxo para o próximo mês, então de hoje a 30 dias, ó, nada para receber, só tem para pagar. E de hoje para 360 dias na frente, para o próximo ano, ó, só tem conta para pagar, não tem nada para receber, a situação não está muito boa, né? Vamos ver como é que foi o desempenho das vendas dele. Na última semana ele vendeu 1.568, provavelmente ele recebeu 68 à vista e ficou aí 1.500 pendente, né? Não recebeu ainda esses 1.500 da última semana, digamos que foi isso, né? Ele pode ver o resultado do último mês, né? Esse gráfico aqui, tá? Ele dá uma ideia visual do desempenho do cara, tá? Ele tem aqui um total, né, o total das vendas dele dentro deste período, e ele vê mais ou menos aqui o que aconteceu. Ah, cara, teve picos de vendas aqui, mas aqui no finalzinho do mês, né, o desempenho não foi tão bom. E ele pode clicar aqui e selecionar por ano, onde ele vê também alguns picos de vendas e outros momentos de baixa, tá? Mas esse gráfico ele não vai dar aqui a noção de quanto tempo realmente é isso aqui, né? Por exemplo, última semana, será que ele está mostrando aqui 7 dias ou 2 dias? O primeiro e o último, provavelmente são dois que estão em linha reta, né? Esse último mês, ele está mostrando realmente 30 dias aqui, está mostrando 20 dias, 12 dias, tá? Então, essa noção de quantos dias tem nesse gráfico, o cara não vai ter, é algo visual, apenas para ele ter, assim, uma noção, né, de como foi o seu desempenho, tá? E aqui na posição do estoque, ele vê quantos itens ele tem com o estoque crítico, ou seja, o estoque mínimo, a quantidade de estoque está menor do que o estoque mínimo, tá certo? Legal. Quando essa tela é exibida no dispositivo menor, então ela vai ser exibida dessa forma, tá? Primeiro o resumo financeiro, depois o fluxo de caixa, depois a questão da inadimplência aqui, depois o desempenho da vida e a posição do estoque. Bom, então ele vai arrumando a tela aí pra gente. E um outro detalhe, né? Se o cara vir aqui, tá, receita, se ele clicar aqui, ele é direcionado para o contas a receber, tá? Se ele clicar aqui, é direcionado para o contas a pagar. Mesma coisa aqui, ó, recebimentos vencidos, ele vai para o conta a receber, pagamentos vencidos, ele vai para o contas a pagar. Eu não estou filtrando, tá? Seria até interessante. Clicou aqui em recebimentos vencidos, ele mostra só os recebimentos que estão vencidos, né? Seria legal fazer isso daí, mas não está sendo feito, até porque o nosso contas a receber e contas a pagar, ele filtra pelo mês e não por um período entre datas, tá? Aqui no desempenho das vendas ele não vai para lugar nenhum, e na posição do estoque ele leva para o estoque. A gente também já poderia filtrar por estoque crítico e exibir apenas os itens que de fato fazem parte do estoque crítico, mas isso não está sendo feito ainda, tá bom? Pode ser feito aí futuramente. Muito bem, então esse é o nosso dashboard, né? E vamos ver como é que ele foi implementado, tá? Deixa eu vir para cá.
Eu tenho então uma página chamada Dashboard Page, tá? Veja que essa página ela começa com aquele íconezinho ali em cima e com o título, né? Então ela é bem parecida com a Valor Page, com a página Efetua Pagamento, com a página do produto, com a página do movimento, né? Do encerramento do movimento, tá? Eu apenas aumentei aqui a fonte do título, tá? Que até eu acho que eu vou fazer isso nas demais também, tá bom? Aumentar a fonte do título, no caso, você faz na primeira região, aqui nesse headline, ó, tá? Então, o headline dos outros, tá? Acho que tá headline 1. Se a gente vier aqui, por exemplo, em Efetua Pagamento Page e procurarmos por headline, tá headline 6, quanto maior o número aqui, maior vai ser a fonte, quanto menor, menor vai ser a fonte, tá? Aliás, quanto menor é o número do headline, maior é a fonte. E quanto maior é o número da headline, menor é a fonte. Isso mesmo. Então, 6 vai ser uma fonte pequena, que eu coloquei 4 é uma fonte um pouquinho maior. Se colocar, por exemplo, 1, ele vai ficar uma fonte gigante, né? Mas não é isso que eu quero, vai ficar horrível. 4, tá de boa. Os demais estão assim, ó, 6, que é o menorzinho que tem, tá? Então, deixa 4 nessa daqui, de repente a gente muda as outras também. Pronto, então eu peguei uma dessas telas, copiei e comecei a alterar, de acordo com o que eu queria para o meu dashboard, tá? Aqui em cima, eu tenho algumas variáveis, tá bom? Eu tenho uma variável de totais da venda semanal, totais da venda mensal e totais da venda anual. Isso aí são 3 listas de double. São essas listas, é através dessas listas que eu monto a linha do meu gráfico. Tá? Então, ó, os valores double que estão na linha desse gráfico, eles são alimentados nessas listas aqui, tá? Então, eu tenho uma outra lista chamada gráficos, onde ela contém essas 3 listas, tá bom? É uma lista de double, tá? Então, cada uma dessas listas vai ficar dentro da lista de gráficos, tá? Mas lá embaixo no build, aqui, ó, em gráficos, eu adiciono os totais da venda semanal, os totais da venda mensal e os totais da venda anual. Então, de acordo com o item que o cara seleciona aqui, se ele selecionar última semana, ele vai lá no banco de dados, verifica quais são os totais da última semana e carrega nessa primeira lista aqui, ó, totais venda semanal. E, como aqui o item que eu estou selecionando é o primeiro, né, que é o índice 0, ele vai carregar o índice 0 da lista dos gráficos, tá? Quando eu vou no mensal, ele vai lá no banco de dados, verifica quais são os totais mensais, retorna essa lista de double dos totais, eu carrego essa lista de doubles em total venda mensal, e quando eu seleciono aqui, ó, o item de número 1, né, que é o índice de número 1, ele seleciona o índice de número 1 de gráficos, que é o total da venda mensal, e ele monta a linha de acordo com os totais que estão ali dentro, tá? Já a gente vai ver isso em mais detalhes, só para você ver quais são as variáveis que eu tenho aqui em cima. Daí eu tenho aqui os itens que estão sendo carregados em drop-down período anterior. Drop-down período anterior, esse aqui, por exemplo, é um drop-down período anterior, ó, última semana, último mês e último ano. Esse aqui também é um drop-down período anterior, última semana, último mês e último ano, tá? E eu tenho um para o drop-down período posterior, que é o que eu estou utilizando aqui no fluxo de caixa, ó. Próxima semana, próximo mês e próximo ano, tá? Então esses itens, eu tenho que criar esses itens aqui, né, para carregar esses drop-downs, tá? Se por um acaso eu fosse fazer outras telas e essas outras telas também tivessem a utilização desse drop-down, daí o interessante seria mover esse cara aqui lá para constantes, tá bom? Muito bem. Daí, para cada item selecionado nesses drop-downs, eu tenho que armazenar isso numa variável também, né? Por isso que eu tenho o item drop-down financeiro, que é o item que está sendo selecionado aqui, ó, aqui, nesse drop-down. O item drop-down vendas, que é o item que está sendo selecionado aqui embaixo. E o item drop-down fluxo, que é o item que está sendo selecionado neste drop-down, tá? Mais embaixo eu tenho aqui o gráfico selecionado. O que é o gráfico selecionado? É o índice que eu estou selecionando aqui. Eu coloco em gráfico selecionado
e de acordo com isso ele vai saber qual daquelas listas ele vai utilizar para montar essa linha aqui do meu gráfico, tá? Daí eu tenho o estoque crítico. O que é estoque crítico? É a quantidade de itens que estão com estoque crítico. Ele começa sendo zerado, né? Depois ele faz a consulta no banco de dados e coloca aqui um outro valor qualquer. Aí vem os meus totais, né? Total das vendas é esse total aqui, ó. Total das vendas, esse totalzão aqui, tá? Total das despesas. Total das despesas é esse total aqui. Total das receitas. Total das receitas é esse total aqui. Total a receber é esse total aqui. Total a pagar é este total aqui. Total de recebimentos vencidos é este total aqui. E total de pagamentos vencidos é este total aqui. E os saldos? Ué, o saldo é receita menos despesa, é um cálculo. E esse outro saldo? A receber menos a pagar, tá? Então eu não tenho uma variável para isso, eu só faço a subtração, né? Muito bem, no meu init state, eu faço os esquemas lá do Flutter Bootstrap, a gente já viu isso anteriormente, né? Eu estou utilizando o Flutter Bootstrap aqui, ó, tá? Para eu poder quebrar, né, as colunas devidamente, tá bom? De acordo com o tamanho da tela. E eu chamo o carregar dados. Já a gente vai ver esse método carregar dados, porque é ele que tem toda a lógica de negócio dessa tela, né, do dashboard, para trazer esses totais aqui, e é algo totalmente diferente do que a gente vem fazendo. Como trazer esses dados para cá, tá? A gente não viu isso ainda no treinamento, tá bom? Então, a gente vai dar bastante atenção a isso daí. Pronto. Daí no meu build, eu carrego lá o gráficos, começo a desenhar a tela, né? Eu também tenho uma listview.builder, tá? Do mesmo jeito que eu fiz nas outras telinhas lá, efetua pagamento, movimento e tal, você já viu como é que é. Eu tenho 3 regiões nessa tela, tem a região do financeiro, a região das vendas e a região do estoque. Região do financeiro é essa aqui de cima, está sendo controlada com o Flutter Bootstrap, tá? Toda essa parte aqui de cima. O desempenho das vendas, da região das vendas, e a região do estoque aqui embaixo, tá? Eu poderia ter separado esse dashboard aqui numa região chamada título, por exemplo, tá? E poderia ter criado uma outra região do financeiro com isso daqui separado, esse dashboard que ficaria numa outra região. Mas eu resolvi fazer num pedaço só, numa região só, tá? Não tem problema nenhum. Pronto, então a região do financeiro aí, ó. Aí eu começo informando lá em cima dashboard. Já vi isso daí. Depois eu utilizo o Bootstrap Container. Aqui eu estou controlando as minhas colunas. Daí eu venho aqui com a primeira linha do Bootstrap Container, né? Aliás, antes de ter a primeira linha, eu coloco aquela parte ali em cima. Não, já tem uma primeira linha sim. Deixa eu ver aqui onde é que está ela. Tá aqui, ó. Bootstrap Row. Tá? A Bootstrap Row é a minha primeira linha, que é onde eu vou montar esse primeiro cara aqui, ó. Tá certo? Nessa primeira linha, então, eu vou ter o resumo financeiro. Quando eu mexo no drop down button aqui, ó, no on change dele, eu chamo o carregar dados de novo, né? Já veio esse carinha aí. Daí eu tenho aqui o get item do resumo financeiro, as receitas agora. Cadê ela? Receitas está aqui, ó. Tá? Esse get item resumo financeiro, por que eu tenho esse cara aqui, get item resumo financeiro? É porque esse widget aqui é muito parecido com esse, ó, tá? Então no lugar de eu colocar todo o código dos dois aqui e alterar apenas o valor, a descrição e o ícone, eu pus o código desse widget lá para baixo e eu pego ele através de um método, tá? E eu ainda coloco ele dentro de um tile, um get tile, né, que me permite esse clique. Esse get tile lá, ele vai ter, deixa eu ver o que ele tem mesmo dentro dele, rapidamente. Ele tem um inkwell que me permite o clique nele, tá certo? Beleza. Retornando lá então, eu vou pegar as receitas, depois eu pego as despesas, aí você vai vendo que o código aqui em cima ele vai ficando menorzinho, né? Ó, eu tenho um expanded pegando as despesas,
Depois eu tenho aqui um outro expanded, no caso antes, né? Pegando as receitas, separo um do outro através de uma size de box com a largura 10, tá? Então vem as receitas, bem aqui assim uma size de box 10 e vem as despesas, tá bom? Daí eu tenho outra size de box, agora é com a altura 10, que é bem aqui assim, ó, tá? E aí, abaixo disso eu vou ter um padding me exibindo aqui o saldo, né? Como é que vai ser o saldo? Vai ser total das receitas menos total das despesas, tá? Qual é o estilo desse texto aqui, desse text? Se total das despesas for maior que total das receitas, então ele vai exibir esse cara com a cor vermelha. Se não, ele vai exibir ele com a cor azul, mas sempre em itálico, tá? Então ele está sendo exibido aqui com a cor vermelha porque as despesas são maiores que as receitas, tá certo? Muito bem, daí eu chego aqui na outra coluna dessa linha. Aí a outra coluna dessa linha vai ter o quê? Vai ter o fluxo de caixa. Aqui, ó, fluxo de caixa, tá? Aí ele tem do lado dele um drop down button, que ele guarda os itens, né? Ele guarda o item selecionado em item drop down fluxo. E toda vez que o cara mexe nele, ele carrega os dados, tá? Beleza. Daí eu vou... Isso aqui está sendo colocado dentro de uma coluna, não é? Isso. Tá tudo dentro de uma coluna, que é para ficar um abaixo do outro, tá bom? Então depois que eu carrego ali o meu drop down button, eu começo a colocar esses itens aqui, ó, 1, 2, 3. Então eu pego o item do financeiro, pego o item do financeiro, pego o item do financeiro, tá? A receber, a pagar e saldo. Esse get item financeiro é um widget, né? Para onde eu passo esses carinhas aqui, esses valores, e ele vai me retornar o que, hein? Deixa eu ver lá o que ele me retorna. Ele me retorna um container. Dentro do container tem um card, que tem um padding, que tem um row, enfim, é o desenho disso aqui, tá? Então eu desenho isso aqui lá embaixo, tá bom? E através do método eu passo alguns detalhes para ele, eu passo o ícone, passo a cor do ícone, passo o valor, passo aqui a descrição, e ele me retorna para não ter que repetir esse código lá em cima, tá? Muito bem, então deixa eu procurar de novo por get item financeiro, aqui foi onde eu parei, né? Aí vem a minha outra linha. Essa outra linha é onde vai estar os recebimentos vencidos, tá bom? É isso mesmo, recebimentos vencidos. Como é que eu faço? Eu também pego o item do financeiro. Aí eu passo a descrição recebimentos vencidos, passo o total dos recebimentos vencidos, passo a cor, deixa eu ver que cor é essa daí, a cor do fundo, depois a cor do ícone e depois o próprio ícone, tá bom? Daí eu coloco uma caixinha com a altura 5, só para ter uma distânciazinha aqui em cima e aqui embaixo, tá? Aí vai vir outra coluna agora, né? Que é essa que está do lado dela aqui, ó. E ela vai ter quem? Os pagamentos vencidos. E é novamente um item financeiro, tá? Aí eu mato essa linha aí. E agora eu tenho outra linha bootstrap. Essa outra linha bootstrap é esse cara aqui, ó. O desempenho das vendas. No desempenho das vendas, o que ele vai fazer? Vou descer aqui, né? Que é o container região vendas, tá? Pronto. O container região vendas, ele vai ter um container, né? Daí dentro dele eu tenho um stack, que também tem um container, que tem um material, que vai ter um padding, que tem uma coluna. Aí dentro dessas colunas, dessa coluna a gente começa a colocar os nossos itens. O primeiro item é uma size de box, altura 5. Né? Então tem uma size de box bem aqui assim, ó, altura 5. Depois vem um texto, desempenho de vendas, que é esse texto aqui. Depois vem um divisor, que é esse divisor aqui. Depois vem um get tile, ele vai montar um tile, né? Na verdade ele volta aqui e retorna um material, e dentro dele um inkwell. Esse material ele tem uma elevação, tem uma borda e tem uma cor da sombra, tá? Ele retorna um inkwell, né? O filho desse material é um inkwell, onde nós temos a opção de selecionar, de clicar,
né? Selecionar ou clicar, dependendo do dispositivo que o cara está utilizando. E o child dele é um outro widget, tá bom? Então vamos retornar lá para a gente ver aqui, região das vendas, pronto. Então ele chama aquele getTile, então ele coloca um inkwell aqui com a opção do onTap, né? E o filho dele é um padding, tá? A gente já começa mandando o filho dele aqui. Dentro desse padding é onde eu vou montar essa região aqui, ó, tá? Dentro desse padding eu coloco aqui um texto com o total das vendas, isso vai estar dentro de uma coluna, né? Total das vendas eu pego da variável total vendas que está lá em cima, definida, tá? A fonte aí, tamanho 34 para ficar bem grande para o cara ver, tá? Então eu tenho um texto total das vendas e abaixo dele eu tenho o total da venda em si com esse estilo aqui. Daí eu tenho um drop down button aqui do lado, ó, que é onde ele vai permitir que eu selecione qual é o período das vendas ali, tá? Ele é bem parecido com os outros drop-downs, então ele seleciona, ele coloca o item selecionado dentro do item drop-down que eu quero, e ele também carrega os dados, mas ele faz algo a mais. Ele pega o índice do drop-down selecionado e coloca no gráfico selecionado. O gráfico selecionado já a gente vai ver onde é que ele vai ser usado logo aqui embaixo para eu montar o meu gráfico, tá? Muito bem. Aqui embaixo é onde eu vou ter esse cara novo, né? Ele é chamado de Sparkline. Você pode procurar mais informações sobre ele na internet, tá? É um dos muitos widgets para gráficos que nós temos disponíveis para o Flutter. Ele é bem simples mesmo, tá bom? Então nos dados dele aqui, ó, eu jogo uns dados para ele, né? Que no caso aqui vai ser uma lista de doubles, tá bom? Então o dado que eu vou jogar para ele depende do gráfico que está selecionado, ó. Se o gráfico selecionado é semanal, última semana, ele vai pegar os dados daquela lista de double lá da última semana, que a gente colocou lá em cima, aquela variável, né? Se ele colocar o último mês, ele pega os dados do primeiro índice, ou do segundo índice, né? Que é o índice 1, no caso, de dentro de gráficos, né? Retornando lá em gráficos, ó. Gráficos é uma lista de doubles, e ele tem 3 listas. Venda semanal, venda mensal e venda anual, tá bom? Então esse gráfico ele é bem fácil de ser utilizado, né? Depois que você entende a lógica dele, ele não tem assim muita complexidade para ser utilizado, tá? No entanto, ele tem mais informações aqui, mais variáveis, né? Mais propriedades que você pode utilizar, por isso que eu quero que você dê uma olhada na internet como você pode utilizar outras propriedades dele, né? E evidentemente você sinta-se livre para utilizar outros tipos de gráficos no seu próprio dashboard, tá? Aqui é a largura da linha, tá? 5, e aqui é a cor da linha, né, que está como um green accent. E mais embaixo nós temos a região do estoque, né? Na região do estoque, eu estou colocando lá o texto posição do estoque, que é esse texto aqui, mais o divisorzinho ali embaixo, né? E um getTile passando um padding como filho, onde dentro desse padding eu vou ter uma column. Nessa coluna eu coloco lá itens com estoque crítico, tá aqui ó, itens com estoque crítico. E logo embaixo eu pego o total do estoque, tá aqui ó, estoque crítico ponto toString, tá? Então ó, o que tiver nessa variável estoque crítico, que é um inteiro que eu defini lá em cima, né? Ele vai dar um ponto toString, né? Converte para string e exibe aqui para o usuário, tá? Por um momento veio aqui na minha mente que a quantidade em estoque é um double, né, lá no banco de dados, mas isso aqui não é a quantidade em estoque, é a quantidade de produtos que está com estoque crítico, então ele sempre vai ser inteiro, né? Por isso que deu um tilt aqui na hora que eu estava falando, mas é isso mesmo, ele tem que ser inteiro, tá? Muito bem, então aqui eu termino o desenho da minha tela. O getTile é para montar o tile, como a gente já viu, e ele tem um onTap ali, né? Então sempre que eu chamo um getTile, ó, o meu onTap dele tá chamando uma daquelas telas que eu já mostrei para você. Ou ele chama o estoque, deixa eu procurar aqui por onTap e alguma coisinha para você ver. Ctrl C, Ctrl F, vamos para cima. Ó. O onTap desse aqui chama o contas a pagar, o onTap desse aqui chama o contas a receber, o onTap desse aqui também chama o contas a pagar, que não são as despesas. Nas receitas eu chamo contas a receber, e aí eu retorno para esse, que é o chamar estoque.
Esses métodos, deixa eu mostrar logo eles, estão lá embaixo, dá um Ctrl End. Tá aqui, ó, o chamar estoque, ele apenas navega para o estoque lista page. O chamar contas a pagar, navega para o contas a pagar lista page. E o chamar contas a receber, navega para o contas a receber lista page. Só isso mesmo, tá? Então deixa eu retornar para aquele último OnTap, que é esse aí, pronto. Então o getTile, ele permite que eu mande esse OnTap, né? Ele é até nomeado, ou seja, você pode passar ou não ele, tá? Se ele for diferente de nulo, ele vai implementar então o OnTap que foi passado, tá? O getItem resumo financeiro é para montar esse cara ou esse aqui, ó, um desses dois quadradões aqui. E o getItem financeiro é para montar esses carinhas aqui, esse e esse aqui, tá bom? Muito bem. Agora vem a função que todo mundo estava esperando, que é a função carregar dados, né? Essa função carregar dados, ela vai várias vezes no banco de dados, né? Para poder carregar os dados de cada item aqui do nosso dashboard, tá bom? Ela começa carregando os dados das receitas, ó. Então lá na variável total receitas, ela vai pegar o retorno de consultar receitas lá do contas receber DAO, tá? E o que é que ela passa para consultar receitas? Ela passa o item do drop-down financeiro. Item do drop-down financeiro, esse item aqui, ó. Então ela vai passar última semana, último mês ou último ano. Essas descrições aqui, tá bom? Vamos ver o que é que faz em consultar receitas. O que é que o método consultar receitas faz, ó. Vou clicar nele. Ele pega o período aqui. Período aí o que é? É uma dessas descrições aqui. Última semana, último mês ou último ano, tá? Daí ele cria uma variável dias período. E ele verifica se em período aqui eu tenho semana, ou mês, ou ano, tá? Como é que eu faço isso? Com o contains, ó. Período contém semana, ou período contém mês, ou período contém ano. Se ele contiver semana, em dias período eu coloco 7. Se ele contiver mês, em dias período eu coloco 30. E se ele contiver ano, em dias período eu coloco 360. Eu estou trabalhando com valores comerciais aqui. Mês comercial, ano comercial, tá? Daí eu monto o meu SQL aqui, ó. Tá bom? Eu tenho pelo menos 3 maneiras de fazer isso daqui, tá? Uma é essa que eu fiz, trabalhando direto com o SQL, que me dá total flexibilidade. A segunda, eu trabalhar com o more, e aí utilizando os objetos Dart, que é um pouquinho mais complicado, tá? Preferi fazer desse jeito. E a terceira é eu consultar uma lista normal aqui, tá? Consulto a lista aqui, ó, montado, retorno a lista para lá e começo a programar em cima da lista, né? Faço um laço em cima da lista, vou pegando os valores, vou montando a minha lógica. Podia até ser aqui, né? Não. Eu retorno a lista para cá, tá? E aí eu monto a minha lógica aqui dentro para pegar esse total de receitas, né? No lugar de já trazer o total do banco, fazendo um select, eu trago a lista para cá e aí eu navego aqui pela lista e pego os totais que eu quero navegando pela lista, tá? Seria a terceira maneira de fazer. Então vamos voltar lá para a gente entender aqui, ó. Nesse primeiro passo aqui, eu defino então o dia do período, tá? Daí o que é que eu faço? Ó? Como é que é o meu SQL? Select sum, valor recebido, eu pego o valor recebido, somo ele e coloco um apelido nesse retorno, que é o que? Total, tá? E isso da tabela contas a receber. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, ó, tá? Para você ver esse cara funcionando. Porque primeiro você faz os testes aqui, né? E depois é que você leva o SQL para lá, tá bom? Pronto. Então vamos lá. Select sum, valor recebido, as total, from contas receber, where status do recebimento R, ou seja, recebimentos que foram de fato recebidos, tá? Que eu estou pegando aqui as receitas, tá? E a data de recebimento, aí eu tenho que utilizar esse cara aqui, ó, Unix Epoch. Por quê? Porque aqui na minha estrutura de banco de dados, a minha data de recebimento,
as minhas datas são inteiros, tá? E esses inteiros estão sendo armazenados com esse formato, Unix Epoch. A gente já viu isso daí anteriormente, né? Então, para eu pegar essa data como uma data mesmo, eu tenho que utilizar essa função date, passando o que eu quero, a data que eu quero, tá? No caso aqui, está sendo nesse formato Unix Epoch. Aqui eu coloco qual é o formato que eu quero, tá bom? Então, eu quero que a data esteja entre hoje, tá? Na verdade, hoje é a data final aqui, né? Eu quero que ela esteja entre 7 dias atrás, se for a semana, ou 30 dias atrás, se for mês, ou 360 dias atrás, se for ano, né? Eu estou usando o dias período aqui porque eu estou calculando se o cara quer por semana, por mês ou por ano. Aqui eu vou ter que alterar isso, né? Eu não tenho esse dias período aqui, ó, tá? Então eu tenho que colocar aqui diretamente. Então o meu filtro aqui, a minha data de recebimento, ela vai estar entre hoje menos 7 dias, ou seja, 7 dias atrás e hoje, tá? Quando eu faço isso daí, ele me traz nada porque eu não tenho nenhuma conta a receber, né? Talvez se eu colocar um A aqui, ele me traga alguma coisa. Também não. Por que não? Porque não é 7 dias atrás. Talvez se eu colocar um 30 dias atrás, também não. 360 dias atrás, também não, tá? Então eu não tenho nada com esse status a receber com 360 dias para trás, tá? Mas eu tenho alguma coisa no meu contas a receber. Deixa eu ver o que é. Contas a receber. Mas eu não vou ver qual é a data, né? Eu tenho contas a receber aqui, mas a data de vencimento dele eu não sei nem qual é, ó. Tá? Eu posso ir na internet e olhar isso daqui. Bom, deixa eu ver qual é o status dele, né? O status dele está a receber. Então, provavelmente, isso daqui é para uma data para frente, tá? Se eu colocar aqui mais 360 dias. Também não. Por quê, hein? É porque eu estou filtrando pela data do recebimento. Mas esse cara aqui, ó, não foi recebido ainda. A data de recebimento está nulo. É uma conta vencida, inclusive, que a gente viu lá no nosso dashboard, né? Então, de fato, esse cara aqui ele vai me retornar sempre 0, né? Então, aqui, quando eu fizer esse SQL aqui, ó, quando eu montar essa consulta no meu resultado aqui, que eu estou dando aqui uns custom select.getSingle, ele vai me retornar aqui um query role, tá? Dentro desse query role, eu tenho um data. E esse data aí é um map de string e qualquer outro valor, tá? Como eu estou montando apenas um campo, que é o campo total aqui, ó, o retorno vai ser um campo total, tá? Então, no meu resultado, que é um query role, eu pego o map dele e pego a primeira chave desse map, que é o que? Total, tá bom? Então, se tiver total, ele retorna. Se não, ele retorna zerado, tá? É assim que eu consulto as minhas receitas. A mesma coisa eu faço com as despesas. Consultar despesas, ó. Esse aqui é o SQL, a mesma lógica ali de cima para montar o período, tá? Deixa eu pegar esse SQL aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui mesmo. Deixa eu segurar um Alt aqui para eu tirar de uma vez esses caras aqui. Pronto. Tira isso. Tira isso, tira isso. Tira isso e isso. Beleza. Então, a gente vai consultar aqui, agora do contas a pagar, tudo que foi pago com 7 dias para trás, tá? De 7 dias para trás até hoje. Opa, tem alguma coisa errada aqui? Tá. Tem algumas aspas aqui ainda. Pronto, ó. Então, ele pegou o total. De 7 dias para trás foi pago esse valor aí, 1.125. Se eu pegar de 30 dias para trás, foi pago também 1.125. E se eu pegar um ano para trás, também foi pago 1.125. É por isso que aqui ele sempre retorna 1.125. Se eu colocar mês, se eu colocar ano, ele sempre traz
1.125, tá? Beleza. Depois, então, que eu faço isso daí, eu tenho agora os recebimentos vencidos e os pagamentos vencidos. Como é que é o recebimentos vencidos? Qual que é o SQL dos recebimentos vencidos? Na verdade, o maior segredo aqui é montar o SQL, tá? Recebimentos vencidos, o SQL é esse daqui, ó. Some o valor recebido do contas a receber. Não, peraí, recebimentos vencidos está aqui embaixo, ó. Aqui eu estou lendo o mesmo cara de cima, tá? Quando eu cliquei aqui em consultar recebimentos vencidos, ele colocou o cursor aqui, ó. Tá? Então não deixa eu vacilar não, deixa eu descer aqui, pronto. Veja que aqui eu não recebo um período, né? Porque eu quero tudo que esteja vencido. Então ele vai somar de valor recebido o campo valor recebido como o total do contas a receber, onde o status do recebimento for a receber e a data de vencimento seja menor que hoje. Tá? Quando ele fizer isso daqui, ele vai trazer os recebimentos que estão vencidos. A mesma coisa acontece nos pagamentos vencidos. Tá? Ele pega agora do contas a pagar, dentro do contas a pagar DAO, né? Onde o status de pagamento é aberto, a data de vencimento é menor que a data de hoje. Tá bom? E aí a mesma lógica aqui embaixo, né? No resultado é uma query row. Essa query row tem um data, que é um map, com string dynamic. Eu pego aí o primeiro valor, né? A primeira key, a primeira chave desse map, que é total, e eu só tenho ela mesmo, tá? E se ele for nulo, eu retorno um zero. Beleza. Daí, né, a gente já viu aqui consultar receita, consultar despesa, recebimentos vencidos, pagamentos vencidos. Agora vamos no fluxo de caixa. Enquanto o consultar receita e consultar despesa é para trás, o consultar recebimentos vencidos e pagamentos vencidos não tem período, o fluxo de caixa é para frente, a consulta dele. Como assim para frente? Vamos ver. Eu também tenho que calcular o período aqui, ó, 7, 30, 360, inclusive isso daqui ele poderia ficar em outro lugar, porque esse código ele se repete, né? Então, nós poderíamos ter aqui uma função lá em biblioteca para, sei lá, trazer o período do dashboard, tá bom? Já que esse código se repete várias vezes. E agora, o meu select aqui é o seguinte, ó, eu pego o valor receber, valor a receber, já começa por aqui a diferença, né? Não é o valor recebido. Do contas a receber, onde o status do pagamento é aberto, meu fluxo de caixa é o que eu tenho para receber, então o status tem que estar em aberto, né? E a data de vencimento, ou seja, não é a data do recebimento, porque eu não recebi ainda, né? Esteja entre hoje e hoje mais o que? Mais o período, tá? Então esse cara é diferente desse aqui, ó. Tá? Esse daqui eu estou pegando tudo que tem para trás, de um ano para trás, ou de uma semana para trás, neste caso aqui, tá? Se eu quiser pegar agora o meu fluxo de caixa, né, eu tenho que pegar o valor a pagar, com o status pagamento em aberto, e no período vai ser entre hoje e hoje mais 7 dias. Tá? Então, tipo, não tem nada aí para pagar. Pera aí, tem uma coisa errada aqui. Aqui é data pagamento. Aqui tem que ser data vencimento. É o que está se vencendo. Tá? Daqui a 7 dias. E aí tem para pagar daqui a 30 dias. Ele vai mostrar ali, ó. Tem para pagar no próximo ano. Ele vai mostrar aqui também. Tá? Esses são os valores que estão sendo carregados aqui. Próxima semana, próximo mês, próximo ano. Então, 4.721,80, 4.721,80. Tá bom? Beleza. Retornando aqui agora, a mesma lógica do consultar fluxo para o contas a receber é para o contas a pagar, só modificando as tabelas e os campos, né? E aí vem o desempenho de vendas, né? O desempenho de vendas é o que é o mais complexozinho aqui, tá? Ele vai chamar, né? Primeiramente ele chama um consultar vendas, aí esse consultar vendas é igualzinho a esses outros aqui de cima, né? Consultar vendas, ó, ele vai verificar qual é o período,
Daí ele faz um SQL em cima da tabela PDV venda cabeçalho, pegando o status da venda fechado, com a data da venda entre hoje, aliás, entre hoje aqui no final, ó, né, e alguns dias para trás, que pode ser 7 dias para trás e hoje, 30 dias para trás e hoje, ou 360 dias para trás e hoje, tá? Então aquele período anterior, né, período para trás e hoje, a mesma coisa que a gente fez com os recebimentos, as receitas e as despesas, né? Só que essa é em cima de PDV venda cabeçalho, tá? E esse total que ele retorna aqui é o total que eu estou carregando aqui, ó, esse totalzão de vendas, tá? E o gráfico? O gráfico, ele está sendo montado nesse código aqui embaixo, tá? Agora eu já faço a verificação de semana, mês e ano aqui, né? Por quê que eu faço a verificação aqui? Porque eu vou carregar o retorno de consultar vendas para gráfico ou em totais venda semanal, que é uma lista de double, ou em totais venda mensal, que é outra lista de double, ou em totais venda anual, que é outra lista de double. Tá? Então o método aqui é o mesmo, ó, consultar venda para gráfico. Tá? Então, no meu método aqui, consultar venda para gráfico, eu também vou querer saber qual é o período, né? Porque é com base nesse período que eu vou montar o meu SQL, tá bom? Meu SQL, inclusive, ele é muito parecido com o SQL que eu fiz aqui em cima. Select sum as total from PDF venda cabeçalho, era status da venda igual a F, data da venda igual ao now, menos o dias de período, e a data de hoje, só que aqui, ó, eu não tenho um group by, mas aqui eu tenho. E qual é a diferença entre um e outro? Vamos ver. Acho que até que ele estava até salvo aqui. Deixa eu dar uns Ctrl Z's aqui. Até eu voltar para aquele group by. E você vai ver qual é a diferença. Opa, pronto. Ctrl Y aqui, coloca. Olha só. Eu vou pegar a data da venda e o valor final, tá? Onde o status da venda é fechado e o período é entre uma semana, né? Tipo 7 dias para trás e hoje, agrupando pela data da venda. Quando eu dou um F5 aqui, ó, ele me traz a data da venda e o total por dia. Mas veja, eu estou trazendo da última semana, tá? 7 dias para trás. Só que 7 dias para trás eu só tenho vendas em 2 dias. É por isso mesmo que quando eu monto meu gráfico semanal aqui, ele fica como uma linha reta. Porque esse ponto aqui é esse, ó, de 558. E esse outro ponto aqui é esse aqui, tá? De 1010 e 10. Aliás, de 1010, né? Beleza? Quando eu pego de 30 dias, ó, para trás, F5, ele me trouxe 15 linhas. Tá? Então, desses 30 dias do último mês, houve vendas em 15 dias diferentes. Tá bom? Então, quando eu trago o mensal aqui, ele monta para mim aqui 15 pontos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só dá para contar 13, porque devem ter pontos aqui que são tão similares que ele deixou com uma linha reta. Tá? Inclusive a gente tem até que ver se isso daqui está sendo ordenado por data, né? Olha só. Porque se não estiver ordenado por data, então esses dados aqui estão sendo mostrados de uma maneira meio estranha, tá? Vou deixar esse exercício para você, tá? Para você ver se esses dados aqui estão sendo ordenados por data ou não. Se eles não tiverem, a gente tem que ordenar, tá? Tem que colocar aqui um order by data venda. Bora ver o que acontece. Parece que está ordenado, né? 1010. Vou chamar de novo. 1010. Parece que tá. Mas enfim, para garantir, né? Para garantir, a gente vai fazer o seguinte aqui, cara, ó. Nós vamos colocar aqui um order by data venda, tá bom? Dá um Ctrl S para salvar. Pronto.
Aí quando eu chamar aqui última semana, último mês e último ano, pronto, agora eu tenho certeza que está ordenado pela data da venda, tá? Então são pequenos detalhes, né, que vão fazer na aplicação, tipo, funcionar de uma maneira que não deveria, tá? Uma order by aqui já poderia alterar as coisas. Pronto, então aqui, né, você compreendeu. Esse cara aqui é diferente do outro aqui de cima, ó, porque nesse outro nós não temos um group by. O que é que ele vai fazer se ele não tem um group by? Tanto ele não tem um group by, como ele só tem o sum valor final, né? Esse daqui, ele tem a data venda e o sum valor final, que é para a gente saber o total geral para cada dia, tá? Beleza. Então esse SQL, ele retorna os dados dessa forma. Agora nós temos que carregar isso daqui, aliás, só os totais, dentro desse array aqui, ó, né? Total dessa lista de double, né? Total venda semanal, total venda mensal ou total venda anual. E agora, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Quando eu pego aqui o custom select, ó, no caso desse cara aqui eu estou utilizando no get, tá? No anterior, onde eu pego só o total geral, eu pego um get single. Então esse get single, ele retorna aqui uma query row, e dentro dessa query row eu tenho um map, tá? Quando eu utilizo o get, esse get vai me resultar uma lista de query row, e não só uma query row, tá? Aí o que é que eu faço? Eu navego por essa lista de query row, tá? Então para cada registro que tiver em resultado, que é uma lista de query row, você vai fazer o seguinte, cara, você vai adicionar o total em lista retorno, tá bom? O que é lista retorno? Lista retorno é uma lista que eu criei aqui em cima, ó, que é uma lista de quê? Olha só, de double, é exatamente a lista que eu estou esperando lá, tá? Então eu vou adicionando, né? Para cada registro que ele achar aqui, eu vou adicionando dentro dessa lista retorno, tá? Se no final das contas essa lista retorno não tiver nada dentro dela, né, vamos dizer que ele peça o período de uma semana, mas não teve nenhuma venda. Para que essa lista retorno não fique vazia, eu adiciono um 0 nela, tá? Porque se eu não adicionar nada nessa lista retorno e ele me retornar uma lista retorno vazia para cá, vai dar um erro no meu gráfico. Aqui vai aparecer uma telona vermelha aqui dizendo que não pode ter, que o gráfico não pode ser montado porque não tem nada dentro dele. Então ele tem que ter pelo menos um item. E esse pelo menos um item que eu vou fornecer para ele é um 0. Beleza? Então primeiro eu faço a minha consulta, que retorna uma lista de query row, navego pela lista de query row para pegar cada totalzinho, vou colocando cada total dentro da minha lista de retorno. Se não tiver nada, eu retorno 0, e no final das contas, aliás, eu coloco um 0 dentro da lista, e no final das contas eu retorno a minha lista de retorno, que vai ser carregada ou na lista de venda semanal, ou na lista de venda mensal, ou na lista de venda anual, tá? Para finalizar, eu tenho a posição do estoque, que simplesmente vai em consultar estoque crítico dentro de produto DAO. O que é que ele faz em consultar estoque crítico? Ele verifica, ele dá um select count as quantidades, from produto, where quantidade de estoque menor que estoque mínimo. Tá? Então ele dá um count nesse daí, e aí eu pego o quantidade dentro do data, dentro de resultado, e retorno, ou então retorno um 0, caso eu não tenha nenhum item com estoque crítico, tá? E pronto, dessa maneira aí eu monto o meu dashboard, né? E evidentemente, como eu já mostrei para você, a gente pode navegar, né? Clicando aqui eu navego lá para o estoque. Como é que eu faço isso? Porque no meu OnTap eu estou chamando os carinhas aqui embaixo, tá? E é isso. Então, com o nosso dashboard concluído, nós temos agora aqui configurações, ajuda, contato. Ele, sei lá, deve chamar aí um e-mail, né? Deve chamar a tela de contato. Enfim, você pode implementar esse contato de várias maneiras. Ele é fácil de implementar, tá? Configurações. Talvez a gente nem tenha configurações para colocar nessa versão. Ajuda, nós podemos direcionar para a página de vídeos, né, que explica como utilizar a aplicação. Provavelmente é isso que a gente vai fazer aqui, sobre a tela de sobre da aplicação, tá? Então esses três caras aqui são muito fáceis de implementar, né? E falta a gente aí concluir alguns detalhes no momento da venda, né? Então falta bem pouca coisa mesmo para essa aplicação ficar aí pronta para ser lançada, né? Falta a parte do login,
e também aquela telinha de splash, né, quando a gente exibe a aplicação pela primeira vez, tá? Então você vai receber esse código no seu repositório e em breve, né, nós teremos aí mais informações, mais videoaulas ou mais informações lá no Trello sobre a conclusão do nosso PDV.